Olá, eu estou aqui entrevistando Jerônimo Temel. Jerônimo é um coach que tem transformado a vida de tanta gente, ajudado coaches que querem se posicionar no mercado, que querem começar a conquistar clientes e com um histórico aí muito legal. Eu estive no evento ao vivo do Jerônimo e encontrei um monte de gente legal lá. Então, Jerônimo, conta um pouquinho mais a respeito desse seu trabalho no Profissão Coach. Legal, Caroline. Primeiro, agradecer pelo convite de estar aqui. Eu sempre digo que a minha missão de vida é ajudar as pessoas a acreditarem que podem ser melhores e caminharem em direção disso. Quando eu encontro pessoas que têm missão congruente com a minha, que também buscam ajudar outras pessoas a evoluírem, eu fico muito feliz. E mais do que isso, a gente está falando para coach, provavelmente, do lado de lá, na sua maioria, e para quem curte desenvolvimento pessoal. E são pessoas, e você é uma pessoa também que gosta de ajudar as pessoas. Então, estou me sentindo em casa, com a Caroline, contigo aí do outro lado. Então, obrigado pelo convite. Profissão coach é o seguinte, Caroline, bem rapidinho, como é que o coach entrou na minha vida para você entender o profissão coach, né? Eu fui servidor público por 14 anos e eu odiava o que eu fazia. E eu queria largar aquela vida. Entendi. Em dezembro de 2011, eu resolvi que eu ia ser um palestrante motivacional. E aí eu fui escrever meu currículo de palestrante motivacional e escrevi lá, autor de direito, 2 livros de direito, mestre em direito, não sei o que em direito, não sei o que em direito. Eu falei, cara, não tem como alguém querer ver um cara desse dar uma palestra motivacional. Aí eu falei, vou arrumar alguma coisa para melhorar esse meu currículo, né? Aí eu falei, aí fui pra internet, dezembro de 2011, né? 3 anos e pouco atrás, eu nem sabia o que era coaching. E aí eu descobri o tal de coaching e eu fui fazer coaching, Caroline, para conseguir um certificado para eu poder usar como palestrante motivacional. Mas com 30 minutos eu tinha certeza que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Ajudar pessoas a serem melhores e ser bem remunerado por isso. Falei, uau, é o que eu quero pra minha vida. Bom, só que aconteceu um fenômeno que acontece com quase todo mundo. Chegou a segunda-feira e eu descobri da pior maneira possível que as pessoas não batem na tua porta falando assim, oi, tudo bem? Eu vim aqui pagar R$5.000 para você ser meu coach. E você tinha gasto um bom dinheiro nessa formação de coach. Acho que na minha época foi R$7.000, R$8.000 a minha formação. E ninguém bate na tua porta. E eu descobri isso da pior maneira. Descobri sem ter cliente, descobri sem... Era difícil conseguir até cliente gratuito. O cara tem a impressão assim, tá bom, beleza, eu vou te fazer esse favor, eu vou ficar aqui para você me atender 10 sessões, como se fosse um favor para você. E aí eu fui pesquisar como conseguir clientes em life coaching, né? A minha pegada sempre foi de life coaching. Como conseguir clientes em life coaching? Eu pesquisei, estudei, me lotei de clientes gratuitos, pro bono, depois eu transformei eles em pagantes. Depois eu fui aumentando o valor, aumentando. Finalmente larguei meu emprego público. Setembro de 2014 eu larguei meu emprego público, eu era advogado da União, com salário de quase R$22.000. E aí quando eu fui ver ao redor, meus amigos de formação, falei, cara, e aí? Chamava inbox no Face, e aí, você já, como é que você tá? Cara, larguei o coaching. Foi corajoso, né, Jerônimo? Total. Você estava numa área completamente diferente e resolveu apostar numa coisa que você gostava. E aí eu percebi que as pessoas não conseguiam clientes como eu conseguia. Ao contrário, iam abandonando o coaching. Enfim, eu resolvi ensinar, eu vi, cara, eu tenho um método, mas será que esse método funciona para outras pessoas? Aí eu fui ensinar outras pessoas, ensinei 40 coaches, 39 na verdade, e muitos desses passaram a viver de coach, largaram seus empregos, lotaram suas agendas, passaram a viver 100% do coach. Falei, pô, eu tenho um método. E aí sim surgiu a Profissão Coach. Hoje a gente já teve mais de quase 1.000 alunos no Profissão Coach, que são coaches que a gente ensina a ganhar confiança, conseguir cliente, lotar agenda para viver de coach. É isso que a gente faz lá. Muito bom. Tem muita gente que tem dúvida, assim, como é que funciona? Porque Profissão Coach é um nome muito legal de treinamento, que diz tudo, que diz que é para coaches, mas o que é exatamente? O que o cara aprende lá no Profissão Coach? Qual que é o diferencial dele quando ele participa disso? Massa. O grande problema é que o coach tenta vender coaching. O coach que tenta vender coaching, ele vende por o lado errado do cérebro. A gente tem várias partes no cérebro, mas 2 muito importantes, que é o neocórtex e o sistema límbico. Em linhas gerais, eu não sou neurocientista, né, li o suficiente para entender o que eu vou te falar agora. Né, o neocórtex é o que está processando essa nossa conversa, está racionalizando. É por isso que você está entendendo a mim, eu estou entendendo a Caroline, ela está me entendendo pelo neocórtex. Mas o neocórtex, ele racionaliza. É o sistema límbico que faz o ser humano prestar atenção e agir. É o seguinte, Carol, eu sou louco por videogame. E eu tenho uns 4 jogos de videogame que eu nunca nem joguei. Aí eu vou numa loja, vejo aqueles filmes lá, aqueles jogos lá e falo assim, cara, eu não preciso desse jogo. Eu tenho 4 que eu nunca nem joguei em casa.
Isso é o meu neocórtex falando. Entendi. Mas eu vou lá, pego o jogo e compro. Sim. Por quê? Porque o meu sistema límbico me fez fazer aquilo. Isso. Então, esse é o grande problema. O coach chega para o cliente e fala assim, o coach é bom, o coach te leva do ponto A para o ponto B, o coach é maravilhoso. Ao menos isso em life coaching, eu não estou falando de executivo, que é a tua praia, né? Mas olha, o cérebro funciona para todo mundo Pra igual. todo mundo igual. Sistema límbico, amígdala. Amígdala, né? É onde você processa a emoção. E a Isso. gente aprende na nossa cultura que não é através da emoção que a gente toma decisões. A gente aprende que é através da razão. A gente acredita piamente nisso. Acredita nisso, né? Mas na verdade não é. As nossas Isso. decisões, elas são primeiro emocionais e depois Vem racionais. alguma razão ali, Sim. né? Então é isso. Então o coach, ele fala um monte de coisa racional para o cliente fica... O neocórtex dele está fazendo assim, ó. Isso mesmo. Mas o sistema límbico está assim, ó. Sim. Cochilando. E aí o teu cliente não age e não te contrata, porque você não sabe acionar o sistema límbico. E não profissão coach, entre outras coisas, né? Eu ensino como ele ganhar confiança para atender, outras coisas, mas vamos dizer assim, o ponto principal para a pessoa lotar, eu ensino mais ou menos 30 acionadores mentais, que é como o coach atingir na mosca o sistema límbico do cliente. Esse é um dos pontos principais do programa Profissão Coach. Legal. Então, o cara que participa do Profissão Coach, ele aprende como é que ele conquista clientes de uma maneira assertiva, é isso? Isso, como é que ele... Primeiro, antes eu ensino a ganhar confiança, eu ensino algumas ferramentas de coach típicas do life coaching, eu ensino passo a passo para ele, como que ele vai... O que ele vai falar quando o cliente chegar na sala dele, o que vai acontecer se der merda numa sessão, porque merdas acontecem no coach, né? Acontecem. Então, os clientes sei lá, empacou a sessão, o que você tem que fazer quando a sessão empaca. Então, eu faço ele ter bastante confiança. E aí, depois eu ensino ele a conseguir clientes gratuitos, depois transformar gratuitos em pagantes. Sim. E depois, por último, eu ensino como ele ligar o PAV. O PAV é um negócio bem legal que usa marketing digital, mas acho que essa fica para uma próxima conversa. Legal. Jerônimo, me conta o seguinte, quando você começou, todo coach quando começa fica um pouco inseguro. Sim. A gente tem aquele receio no começo, você vai para a sessão, você fala, gente, se acabar, eu não tenho mais ferramenta aqui para usar com ele. E se eu chegar lá e tiver um problema, uma situação que eu não estou treinado para isso? Você passou por isso no começo? Algumas vezes, né? Como é que você lidou com isso? Então, tem duas coisas que é importante que você entenda. A primeira é a seguinte, ser um coach capacitado, como a Caroline é, como eu sou, ser um coach realmente capacitado é uma habilidade. E toda habilidade se adquire com conhecimento, prática e repetição. Então, a primeira coisa, Carol, é a gente aceitar que a gente vai errar. E o fracasso, como o Conrado Adolfo fala, eu aprendi isso com ele, eu gosto de dar crédito com quem eu ouço, Conrado Adolfo, ele diz que o fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é uma etapa do sucesso. E quando você entende isso, você fica em paz, porque você vai errar. É fato, só que o erro, o fracasso, ele não é o oposto do sucesso, ele é uma etapa do. Então, o erro que você vai ter com o cliente vai te preparar para o próximo. E isso é natural, faz parte, né, Caroline? É isso mesmo. Então, essa é a primeira. E a segunda é mais do que isso. Você não é um coach bom ou ruim por um único erro. Você é um coach bom ou ruim pelo contexto. Então, tá tudo bem que em algum momento você cometa um pequeno erro, que você seja pego numa armadilha e não vá tão bem. E aí, o que eu fiz para dar uma opinião concreta? Algumas vezes eu errei, escolhi ferramentas ruins, o cliente não evoluiu. Sabe o que eu fazia? Eu dizia para o cliente, na sessão seguinte, olha, depois que eu avaliei a nossa sessão, eu fazia review da sessão, né? Eu analisava a sessão. Falou, olha, eu não gostei da nossa última sessão, porque eu escolhi mal a ferramenta. Então, eu vou te dar, se você tiver disponibilidade, eu quero te dar uma sessão a mais para que a gente consiga produzir. Algumas vezes eu fiz isso para me sentir em paz. Então, fica aí essa dica. Legal. Então, olha, o Jerônimo falou de algumas coisas interessantes. Primeiro, você tem que dominar ferramentas. Tem que dominar. É importante, mas não é só ferramenta. Você tem que entender como é que aquela ferramenta se processa na mente do cliente. Então, você tem que entender sobre neurociência. Sim. Você precisa estudar sobre neurociência para que você entenda como é que o coach ajuda o cliente a perceber aquilo que ele está fazendo que não está sendo legal. Como é que o coach ajuda o cliente a acelerar o processo de mudança. Então, todo coach tem que entender de neurociência também, né? E lidar bem com Não erro. precisa ser um neurocientista, né? Mas tem que ele conhecer precisa entender como é que isso isso. funciona. E lidar bem com o erro, que o Jerônimo falou que é super interessante, porque se você não lida bem com o erro, aquilo te paralisa. Tem uma estatística no Brasil, eu não sei se ela permanece, eu vi isso há alguns anos atrás. Naquele momento que você viu, eu né? Eu acho que deve ter uns 4 anos, 3 anos, mas eu acredito que não deve ter mudado muito, deve estar entre 3% e 5% da quantidade de coaches que se formam. 3% a 5% exercem a profissão de coach. Eu acredito que parte dessas pessoas fazem coaching para autodesenvolvimento, mas boa parte dessas pessoas fazem coaching para que elas apliquem, mas aí elas entram no
processo de coaching, elas se deparam com as dificuldades. Primeiro, a dificuldade de conquistar o cliente, como você falou. Depois, a dificuldade de conduzir o processo com resultados. Ela simplesmente desiste, abandona. Desiste. Né? E é isso que a gente faz na profissão coach. Esses 1000 coaches que passaram por lá são coaches que não desistiram, toparam ir adiante, né? Isso. E é muito legal que esse trabalho que a gente faz lá, ele não é um trabalho assim de... Tem o primeiro nível, o segundo nível, é um curso só, né? E a ideia é que o cara se liberte, sabe, Caroline, da armadilha do conhecimento. Então, o que é a armadilha do conhecimento? O conhecimento é como respiração. Você inspira conhecimento e expira prática. Sim. E o que acontece muitas vezes é que, por uma razão ou por outra, e está tudo bem, você só inspira, né? Você inspira conhecimento. Aí não sente confiança, vai lá, faz outro curso. Inspira mais, vai lá fazer outro curso. Inspira mais. O que acontece no final da história é que você não tem mais para onde inspirar. Então você tem que inspirar e expirar. E é isso que a gente ensina na profissão coach. Então você vai fazer. Você continua fazendo formações até hoje, não? Eu continuo. Continua fazendo A gente cursos. tem que fazer sempre, né? Sempre. O coach tem que se capacitar. Mas não por insegurança, faz porque você quer evoluir. Sim, Né? Então é isso que é o importante. Você vai com o próprio dinheiro do coaching pagar suas próximas formações e se sentindo confortável. Jerônimo, quando a gente abre uma empresa, os primeiros anos a gente só paga o investimento. Sim. O processo de coaching é a mesma coisa. O cara quer sair da formação de coaching achando que ele vai faturar muito dinheiro. Primeiro que, se esse é o objetivo final, normalmente o cara não vai ser um bom coach. Porque eu acho que dinheiro é muito Dinheiro bom. é consequência, né? Dinheiro é muito legal. Mas o cara tem que amar aquilo, ele tem que encontrar naquilo algum prazer. 100% contigo. Esse é o primeiro passo. Se o cara encontra nisso prazer, ele precisa reinvestir esse dinheiro para que ele se torne um profissional diferenciado. Quando eu entrei no processo de coaching, não existia concorrência, praticamente. As pessoas, mas existia um mundo difícil, porque eu tinha que explicar para as pessoas o que era coaching e provar para elas que isso funcionava e fazia diferença. Quando você entrou no processo de coaching, já existia um mercado mais concorrido. Sim. E você se sobressaiu. Sim. Daquele meio da multidão, você conseguiu se destacar e está aí como um dos maiores coaches hoje. Sim. Né? É isso. O que você fez diferente? Você investiu. É isso aí. É um negócio. O ser coach é um negócio. Você pode muito rapidamente ganhar dinheiro, não tenha dúvida disso, mas isso são pontos fora da curva. Você tem que encarar o coaching como um negócio. E o negócio, ele inicia. Você primeiro recupera o patrimônio, como a Caroline falou, depois você começa a reinvestir, você ganha. O que acontece muito é isso aí. O coach ganha dinheiro, aí gasta todo o dinheiro, ou tem ansiedade de ganhar muito dinheiro rápido. É isso, é um processo. Né? Mais importante do que a velocidade é a direção. Se você anda na direção certa, com certeza você vai cada vez estar mais distante lá daquele ponto A e mais próximo do teu ponto B. Agora, o legal é que isso que a gente tem feito na internet, eu faço com os meus treinamentos, Jerônimo com os treinamentos dele, é acelerar esse processo. Quando eu entrei, eu tive que desbravar esse mundo. Não existia ninguém para ajudar a gente a se posicionar, a conquistar clientes, a fazer coaching direito. Hoje você tem uma Caroline que ajuda, né? O Jerônimo que está lá ajudando isso as queria pessoas. ter, que se tivessem Caroline, Jerônimos lá atrás, não tinha, né? A gente teve que desbravar a mata fechada, né? Eu tive uma sorte muito grande, que eu me aproximei de pessoas que eram muito capacitadas e que acabaram transferindo conhecimento para mim, experiência de uma maneira muito acelerada. Uau, isso faz toda a diferença. E é isso que é legal, as pessoas procuram alguém de quem você possa se aproximar, legal. Que possa realmente Boa transferir coisas legais. Bom insight, belo insight. Agora eu dei você. Sua vez. Minha vez. Assim, existem 3 passos para você ser um coach como a Caroline como o Jerônimo e como alguns outros coaches, tantos outros no Brasil conseguem viver de coaching. O primeiro passo é entrar em campo. Você precisa entrar em campo. Feito é melhor que perfeito. Sabe qual é o melhor momento para você começar a agir como coach? Agora. Então, primeiro, entre em campo. Segundo passo, persista, porque você vai ter obstáculo. Todo mundo tem. Caroline teve, não teve? Sim, eu tive muitos. muitos. Então, entra em campo, persista. Quando você persistir, perceber que você rompeu aquela... Sabe o mar, quando você entra, tem aquela parte da arrebentação? Quando você entrar no mundo coach, talvez você se depare com a arrebentação. E muitos vão voltar. Infelizmente, não vão persistir. Persista, rompa a arrebentação. E depois da arrebentação tem um mar pacífico. E aí, depois que você rompeu a arrebentação, evolua. Jamais fique parado. Evolua. Senão a arrebentação te puxa de volta para aquele momento. Entre em campo, persista. E depois que você persistir, evolua. Para mim, se você seguir essa fórmula básica, ótimo, você vai chegar lá. Não desista, né? Não desista. Continua crescendo. É Qualquer isso aí. profissão que você escolhe, você precisa formar, especializar e você vai crescendo profissionalmente.
Eu não Coach é a virei mesma coisa. hoje um baita coach de coach da noite pro dia. Caroline não virou o que ela é hoje, excepcional coach executivo, que forma coaches executivos da noite pro dia. Sim. Isso não é uma mágica. Você não acorda e é isso. Você constrói. E isso se constrói dessa forma. Isso aí. Vem ser um coach excepcional com a gente. É Show isso de que a bola. gente quer do mercado de coaching, tá bom? Show de bola. Jerônimo, muito obrigada, Obrigado, viu? Um Carol. abraço, Obrigado pelo obrigada convite. por aceitar o convite aqui de falar com a minha audiência. E eu que agradeço. E se você quiser que o pessoal saiba mais, você bota um link. Tá O bom. pessoal, às vezes o pessoal quer tirar alguma dúvida. Isso, legal. De repente você contribui, compartilha o link e o pessoal consegue chegar lá. Combinado. Fechado? Tá bom? Um abraço. Tá bom. Tchau. Um abraço, até mais. Obrigada.